Então, em primeiro lugar, quando eu falo em não se acomodar, eu estou me referindo a retirá-lo da zona de conforto. O ponto é que para saber se eu estou acomodado ou não, eu preciso olhar a minha história. A minha história revela se eu ando acomodado ou não. Quem está na mesma posição há muitos anos e não se move para mudá-la é muito provavelmente uma pessoa que vive em comodismo. O sujeito estuda para concurso, estuda há 5 anos, estuda de forma disciplinada e de repente se percebe aprovado. E isso é maravilhoso. Durante 5 anos ele ainda não havia sido aprovado, mas ele não estava acomodado. Ele estava em movimento, procurando a alteração da sua vida, da sua realidade. É preciso em algum momento seguir a intuição. Em uma obra chamada Subliminar, o autor ensina que 95% do que fazemos é decidido pelo subconsciente. Você acha que decide alguma coisa, mas você não decide nada. Eu me recordo de um estudo de psicanálise que diz que a personalidade se forma até os 7 anos. E, portanto, a sua forma de reagir é muito parecida com a forma com que você foi ensinado a reagir até os 7 anos. E é impressionante como nós, então, nos limitamos porque ouvimos a palavra não tantas vezes na infância. Mas em algum momento da vida é preciso se libertar disso. É preciso seguir a intuição, é preciso seguir o coração, é preciso seguir o desejo. E não viver aquilo que Marco Aurélio Lobo, psicanalista, chama de o desejo pela não realização do desejo, em um estudo que Freud faz. Você vive como aquela pessoa que quer, mas tem consciência de que nunca alcançará o que quer e, portanto, age assim. Você é uma espécie de Estevão, personagem de Machado de Assis e A Mão e a Luva, que olha para o sol, que deseja o sol, mas que é incapaz de alcançá-lo, que vê o sol, vê a luz, vê a grandiosidade, mas entende que aquilo não é para ele. Nós precisamos entender que a vida é semear e colher. Você é livre para semear, para usar uma expressão de Samuel Vieira, mas é escravo da colheita. Por isso, eu sempre digo que não é o presente que define o meu futuro, mas é o futuro que define o meu presente. Eu percebo muita gente sofrendo e percebo muita gente se contentando. Gente que aceitou o médio, que não ama o que faz, mas também não odeia. Que não ama o companheiro, mas também não o odeia. E, portanto, permanece com alguém com medo de permanecer só. Permanece no trabalho com medo do desemprego. Eu quero dizer para você que daqui a 100 anos você não estará aqui. Nenhum de nós estará aqui. A vida é transitória, é passageira. Então, para lembrar Steve Jobs, você não tem nada a perder. Não se engane. Quando você tiver 80 anos, você vai olhar para trás e vai dizer: por que eu não fiz isso? Porque eu não arrisquei um pouco mais? Porque eu não ousei um pouco mais? Eu defendo sempre que as pessoas sejam prudentes, mas a prudência tem que ser revestida de ousadia. Sejam prudentes, mas jamais deixem de ser ousados. O que é ser prudente e ser ousado? Ser prudente é o sujeito que tem 100 mil reais e não joga 100 mil reais em um negócio para ver o que vira, mas ele não deixa de entrar no negócio de alguma forma, com 20, com 30, com 40 mil reais. Ao mesmo tempo em que ele é prudente, ele é ousado. Prudente é o sujeito que hoje está no seu trabalho e não gosta do que faz, mas sabe que tem responsabilidades. Ele tem contas a pagar, energia, água, condomínio. Ele tem a diarista que paga a escola dos filhos, o inglês. Este sujeito tem uma clara noção da realidade, mas ele sabe que precisa daquilo para viver. Este sujeito tem um comportamento coerente. Ser prudente é continuar neste trabalho por enquanto. É preciso carregar a vida com um pouco mais de ousadia. É preciso estar sentado no seu trabalho, mas ao chegar à conclusão de que não é este o trabalho que você quer para a vida toda, ter um plano de mudança. Eu gosto de gente que traz o sonho na mente, mas eu gosto principalmente de gente que traz o sonho no pulmão. Gente que respira o sonho. Você sabe que essas pessoas trazem uma alegria, um entusiasmo, uma vontade de viver que as difere das outras. Acomodar-se sempre é o pior remédio. Desfrutar do momento não nos impede de sonhar mais alto. Então você conquistou um posto, você conquistou um emprego, você fundou uma empresa que dá muito certo. E isso faz de você uma pessoa bem-sucedida profissionalmente. E você então já tem algo pelo qual se orgulhar ou do qual se orgulhar. Isso é verdade, mas não se engane. Ao acomodar-se, você irá matar este algo.
quando as pessoas se acomodam, quando ficam no comodismo, depois de um tempo, elas se arrependem. As pessoas que defendem prudência e chamam de prudência a covardia são pessoas infelizes. A ousadia é o tempero da vida. E esse tempero da vida só se faz presente quando nós temos a completa consciência de que a vida é transitória. Porque eu vou me prender, porque eu vou me limitar a isso. Se não é isso que eu quero, e daqui a 100 anos eu não estarei aqui. Que vergonha é essa do vexame? Por que você não aproveita a oportunidade para que essa autenticidade que te faz único se revele ao mundo? Até quando você reclamará da vida que tem e não fará nada para mudar essa vida? Eu pergunto a você, onde está a sua ousadia? Em que momento da vida você pegou a ousadia, guardou no armário porque teve medo da vergonha, do vexame, da humilhação, da exposição, da queda? Eu digo a vocês que a pessoa que tem medo da queda já está no chão, porque ela já experimenta a tristeza de ser frustrada. E quando eu começo a pensar no meu futuro, sei que a vida é transitória, entendo aonde eu quero chegar, tenho prudência para não abandonar o que conquistei, mas tenho ousadia para pensar além do que já pensei, eu descubro que a pior coisa que já me aconteceu pode ser a melhor coisa que já me aconteceu. A demissão de Steve Jobs da Apple, segundo Steve Jobs, no seu discurso aos formandos em Stanford, foi a melhor coisa que já aconteceu. E quando ele foi demitido, ele achou que era a pior coisa que havia acontecido na vida dele. Então eu não sei o que aconteceu na sua vida. Se você foi demitido, se você terminou uma relação, se você está passando por uma adversidade gigantesca. Mas você pode transformar essa pedra em degrau. Você pode voltar a alimentar esse desejo. Em algum momento da vida, os seus filhos passam a ser jovens. Você descobre que aquele trabalho que te fazia infeliz é o mesmo trabalho em que você está até hoje, 20 anos depois. Você vai começar a olhar para trás e vai perceber o quão livre você era, mas preso na mente. E aí você perceberá que o medo que você tem hoje não faz o menor sentido. Porque afinal de contas, o medo que você tinha aos 15 anos fazia sentido. Tanto medo assim. E aos 18, e aos 20, e hoje, esse medo não faz tanto sentido assim. Portanto, eu quero deixar essa mensagem para você hoje. Não se acomode. Tempo passa de qualquer forma. E você está tendo muito tempo, talvez, neste momento. Porque a vida quis assim, porque o destino traçou isso. E o que você vai fazer com esse tempo? O que você vai fazer com a sua história? Se você tivesse 20 anos a mais do que tem hoje, que conselhos você daria a si mesmo? Vale a pena você não se esquecer da sua origem e de quem esteve com você no início. Porque a vida é ligar os pontos. E você só liga o ponto de hoje olhando para trás. Vale a pena você continuar lutando. Muito obrigado. Um grande abraço. Tchau, tchau.